5 quilos 16,99. Feijão preto Arbasa o quilo 5,99. Ofertas válidas até quarta-feira, dia 8 de setembro, no Roxo Centro de Compras. Aproveite! Quem usa os pulverizadores Defensor 3500 HC da New Holland evita as dores de cabeça com pragas que podem interferir na safra e ainda economiza até 15% de insumo. Entenda, podemos te ajudar a cuidar melhor da lavoura. New Holland, sempre com você. Fortral, a sua concessionária New Holland para Camaquã e região. Fone WhatsApp 51 3692 9700. Quer fazer sua moradia, um bairro bem planejado, perto da UPA e escolas, farmácias, supermercados. Chega na Pires Imóveis, o atendimento é dos buenos, lugar perfeito em Camaquã para comprar o teu terreno. Marco Pires Imóveis, tradição e confiança. Seu carro precisa de reparos mecânicos e você procura profissionais de confiança? Na Rastro, você encontra alinhamento de faróis, balanceamento, geometria, conserto de rodas, suspensão e freios para veículos leves e utilitários, rodas originais, esportivas, além de toda a linha de pneus nacionais importados. Programe a revisão de seu veículo. Rode Seguro. Rode Rastro Pneus. Cristóvão Gomes de Andrade, 1131, próximo à rodoviária municipal. Fone 3671 1319. Há 30 anos, a Ótica Ponto de Vista trabalha para levar até você produtos de qualidade e um atendimento personalizado e transparente. Óculos de grau, solar, das melhores marcas e a garantia de quem tem 30 anos de uma história construída sob a confiança e o reconhecimento da comunidade. Para a Ótica Ponto de Vista, só existe uma coisa capaz de ir mais longe que seus olhos: seus sonhos. Ótica Ponto de Vista, 30 anos. Você faz parte da nossa história. Acesse, compre e receba em casa. compras.macla.com.br. Mais de 6 mil itens na palma da sua mão. Chame também pelo nosso WhatsApp 99961-5767. compras.macla.com.br. Selecione os produtos que deseja comprar, finalize seu pedido e receba em casa. Acesse compras.macla.com.br. Supermercados Macla, a marca da nossa terra. De segunda a sábado, a 1h, você curte o Zap Zap aqui na Acústica. A galera mais sem noção do rádio. Eu não vou terminar. Termina, porque olha... O que o pato... Ainda bem que é herdeira. O que o pato falou pra pata? Vem quack. Oferecimento: Joalheria e Ótica Londres, o Véu Chevrolet, Uniaselv e KNN Idiomas. Olá, amigos ouvintes, eu sou o Miguel e venho divulgar a chafariz. O segredo da mudança é o foco, não na luta contra o velho, mas a construção do novo. Então a chafariz aproveita para convidar a vocês a mudarem para o novo. Aproveite a nova estação que se aproxima. Renove o celular, deixe sua vida mais feliz e mais alegre, pintando com as cores da chafariz. Então não perca tempo por aí, pois do piso ao teto a chafariz é o endereço certo. Telefone WhatsApp 36717777. Tá barato pra caramba. Temporada Casa Fashion Pompeia. Cama, mesa e banho em 8 vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Compre na loja, no site ou no app. E aproveite! Pompeia. É fácil ser fashion. Está pensando em realizar uma cirurgia plástica em Camaquã ou Porto Alegre? Cirurgia das pálpebras, otoplastia, lifting facial ou rinoplastia? Saiba que o Dr. Alan Silveira é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e especialista em cirurgia plástica estética e reparadora. Agendamentos e informações na Clínica Médica Camaquã pelos fones 3671-2421 ou 3671-4852. Faça a sua cirurgia com segurança. Cirurgia plástica é com cirurgião plástico.
A Mix Bebidas oferece a você todo o material necessário para a realização do seu evento. Os melhores preços da cidade e atendimento diferenciado. Pensou em realização de festas e eventos? Mix Bebidas é a solução. Contamos também com plantão no 81160249. Mix Bebidas, fazendo a sua festa ficar ainda melhor. Teleentrega 3692-2783 ou 3671-5766. Capitão Adolfo Castro, número 500. A Oi Fibra chegou em Camaquã e a Top Telecom é o lugar certo para você adquirir seu plano com 200 MB de internet, mais conteúdos exclusivos e telefone ilimitado. Tudo isso por apenas R$ 99,90 e sem taxa de adesão. Oi Fibra em Camaquã é na Top Telecom. Rua Marechal Floriano, antigo prédio da CRT. Top Telecom 51-3671-8585. Acústica no seu tablet e smartphone. Baixe já o aplicativo. Muito mais acústica. Já pensou em reduzir 95% nas tarifas de energia elétrica e ainda valorizar o seu imóvel? Com um olhar no futuro, nós da CS Energia Solar somos uma revenda autorizada WEG. Valorizamos a qualidade, economia e compromisso quando o assunto é placa solar. O investimento traz inúmeros benefícios e se paga em até 5 anos. CS Energia Solar. O futuro começa hoje. Ligue 51-3692-2523. Quer acelerar o desempenho do seu computador ou notebook? A Olidata resolve isso para você. O SSD dará mais velocidade para o seu equipamento, acelerando as tarefas simples como inicializar o sistema operacional, abrir um documento, seja pequeno ou grande. Olidata é especialista em informática há 32 anos. Bento Gonçalves 870. WhatsApp 51-3671-4125. Acompanhe a partir de agora na Acústica. Painel Expo Inter, direto da Casa Acústica e Devon. Apoio: Associação Brasileira de Criadores de Devon e Bravon. Conexão Rural. Patrocínio: CIS Equipamentos Agrícolas e Energia Solar. Top Telecom. Oi Fibra é na Top Telecom. Uniaselv, graduação e pós. Sicredi, soluções em investimentos rurais. Muito boa tarde, são 15 horas e 8 minutos. A Rádio Acústica volta a falar aqui do Parque Assis Brasil, em Esteio, numa terça-feira de feriado, chuvosa. Temos aí uma chuva que cai desde a madrugada e realmente não para. E, a princípio, teremos, durante todo o dia aí, uma chuva realmente intermitente. Chuva essa que ajuda também a diminuir, logicamente, ou pelo menos não atrair gente até o parque. Nós tivemos aí um movimento no sábado e no domingo, que chegou a 20 mil pessoas. Esse movimento no dia de ontem foi 6.500 pessoas, pelas contas dos organizadores, de pessoas que entraram via catraca, ou seja, com ingressos pagos. E nessa terça-feira, sem dúvida nenhuma, teremos um público bem menos significativo. Não dá nem para cravar, porque realmente um dia como hoje não é nem um pouquinho atrativo para passeio. O fato é que quem está garantindo o público aqui em Esteio é o pessoal que trabalha realmente na feira, que chega a um número de 10 mil pessoas, pelos cálculos também dos organizadores, que são aquelas pessoas que têm os seus credenciamentos, desde os peões que tratam os animais, assessorias, o pessoal também dos estandes, enfim, é um público muito grande que trabalha aqui no Parque Assis Brasil. Fazendo uma breve retrospectiva já desta semana, ontem nós tivemos aí a continuação da programação da Expo Inter, e nós tivemos ontem a visita do vice-presidente Hamilton Mourão, que veio até Esteio numa rápida passagem, diga-se
porque ele chegou aqui por volta de meio-dia, 2 horas da tarde, ele já estava decolando rumo a Brasília, um dia antes das manifestações que ocorrem hoje em todo o Brasil, praticamente. Mas quem esperava de Hamilton Mourão uma declaração mais polêmica, uma declaração mais temperada, ou crítica até em relação aos atos de hoje, acabou se frustrando, porque realmente ele entrou como saiu, foi um comentário que eu fiz até em vídeo ontem, saiu incólume de todo esse processo, não deu sequer entrevista, né? A única declaração que ele deu foi saudando a FEBRAC, num curto vídeo que também eu coloquei no nosso canal do YouTube, mas fora isso, nada demais. Perfumaria, como bem me disse um dirigente aqui, um dirigente rural aqui de Esteio. E hoje, nessa terça-feira, nós temos essas manifestações, pelo visual muito numerosas, concentradas principalmente em Brasília e em São Paulo. O presidente da República, Jair Bolsonaro, falou pela manhã em Brasília, para o público que estava na esplanada dos ministérios, um público muito numeroso, diga-se de passagem, não dá para dizer, não tem como quantificar ainda, talvez a Polícia do Distrito Federal à noite irá trazer esses números, o que não tem sido feito nestes últimos tempos, até para não acirrar mais ânimos, porque nós tivemos aí manifestações recentes, e o pessoal falava no número, aí o outro pessoal falava no outro, então virava uma guerra de versões, aliás, como tudo no Brasil tem virado ultimamente uma guerra de versões. Mas é provável que tenhamos esses números aí mais tarde, e agora em São Paulo ele fez esse discurso, inclusive falando em reunião do Conselho da República, que é formado pelo presidente do Senado, pelo presidente da Câmara, por mais alguns ministros da área civil, da área militar, e depois foi para São Paulo, onde que ele deve estar agora nesse momento, na Avenida Paulista. Se tiver as imagens aí pela nossa tela, Diego, se puderes dar uma ampliada para nós vermos aí essas imagens. Nesse momento é também bastante numeroso, né? Essas imagens devem serem ao vivo. Bom, mas enfim, e agora há pouco, ele vai colocar para nós ali. E agora voltou para o estúdio, né, Diego? Eles lá voltaram para o estúdio. Bom, mas o fato é o seguinte, hoje meio-dia nós tivemos aqui no Parque Assis Brasil uma homenagem que foi feita pela Assembleia Legislativa à Federação das Associações dos Criadores de Animais de Raça, a FEBRAC. Essa homenagem que foi prestada durante almoço na sede da entidade, com a presença de Gabriel Souza, presidente da Assembleia Legislativa, com a presença do governador Eduardo Leite, com a presença de Leonardo Lamáquia, que é o dirigente da entidade homenageada, também Gideon Pereira, presidente da Farsul, presidente do Cimers, Cláudio Bier, esteve ali também, e mais alguns convidados. Eu entrevistei o Gabriel Souza e entrevistei também o governador Eduardo Leite. Essa entrevista aí o Rodrigo está editando, está sendo editada por Camaquã, Rodrigo, e daqui a pouco a gente coloca no ar. Mas eu agora também cumprimentando meu amigo Gaspar de Almeida, João Gaspar de Almeida, que está aqui conosco desde o início desta feira, mas eu quero cumprimentar meu amigo paulista Daniel Dias, engenheiro agrônomo e homem que faz comunicação do agro também, e que conhece muito sobre cavalos também. A gente vai falar um pouquinho de cada coisa. Uma boa tarde. Primeiro, para analisar, Daniel, que é muito ligado também todos esses assuntos conjunturais, como é que tu vês essa terça-feira de manifestações em todo o país, ânimos exaltados, outros um tanto quanto indiferentes, mas o fato é o seguinte, né, nós temos um caldeirão fervilhando, né, Daniel? Bem-vindo, querido amigo, à nossa acústica, ao Conexão Rural. Muito obrigado, Alex, pela introdução. Obrigado à Rádio Acústica, a todos os seus ouvintes. Realmente é um dia de muita reflexão, né, Alex? Porque se a gente pegar e voltar na história do Brasil, no dia 7 de setembro, D. Pedro I, às margens de um riacho lá em São Paulo, chamado Ipiranga, levantou a espada e disse independência ou morte.
fazendo uma reflexão, a nossa subordinação à colônia de Portugal. Já não era mais tempo para que nós fôssemos uma colônia e desta colônia fôssemos servos. E o que a gente tem visto aqui, não só nessa movimentação, e já conversávamos disso, são repetitivas manifestações com uma única causa, um descontentamento com o modelo político administrativo que a gente tem no país. Então, se a gente fosse fazer uma reflexão nua e crua, talvez seria um momento de uma nova independência do nosso pacto federativo. Poderíamos fazer essa leitura. O que está nos demonstrando, não só esta manifestação, mas as repetitivas manifestações, isso eu quero deixar bem claro para os teus ouvintes, que a cada mês, a cada quinzena, sempre tem um motivo que seja em uma nova manifestação. Essas mais numerosas por causa do feriado de 7 de setembro. É que a população brasileira, de um modo geral, está descontente com a centralização de poder em Brasília. Podemos fazer essa leitura, né? Um país continental, de extrema diversidade natural, não vamos falar da outra diversidade de gênero, de ideologia, mas natural, por exemplo. Você pega aqui o Rio Grande do Sul, é um bioma, é um clima, é um relevo. Você pega o extremo, vamos lá, Piauí, um estado que chove 300 milímetros por ano, uma secura, um calor, uma vegetação rara. São vários Brasis dentro de um mesmo Brasil, mas que centraliza tudo em Brasília, no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Não vejo espaço para ruptura, não vejo espaço para incitar um contra o outro, mas é nítido de que o Brasil precisa rapidamente encontrar não só uma pessoa, mas um discurso que faça essa repactuação do nosso acordo federativo, né? Onde Daniel, a gente se encontre como um povo e como um país e consigamos encontrar o caminho de desenvolvimento mais salutar. E, Daniel, eu não consigo ver, vamos pegar e fazer uma retrospectiva aí, nós pegando 2003 para cá, né? Nós tivemos 2, 3, 4 presidente agora. Mas nós notamos um mais do mesmo e um desgaste muito grande, tanto que nós vamos entrar em 2022, que é o ano eleitoral, sem muitas outras alternativas que não essas opções que são polarizadas, né? Quer dizer, nós não tivemos renovação, né, Milton? Exatamente. O que era para ser uma renovação, infelizmente, está se perdendo e se diluindo, né? Mas você tocou num ponto muito, muito interessante, Alex, que é uma reflexão que eu faço e já tive a oportunidade de debater sobre isso. Se você analisar de 2002, 2003, tem uma mudança substancial em tudo isso, na qual você se valoriza até, como jornalista que são as redes sociais. As redes sociais surgiram como uma oportunidade para uma terceira voz, aquela terceira voz que muitas vezes não tem voz dentro das organizações de partido, que não tem a voz e as oportunidades dentro das organizações classistas, que vinham fazendo a política desde a nossa reabertura democrática, né? Ou você era de uma classe sindical, ou você era de uma classe patronal. Ambos os lados teriam que estar afiliados a um partido, rezar uma cartilha e passar pelos processos ortodoxos de aprovação para virem a ser candidatos. As redes sociais, o advento das redes sociais, é um grito de liberdade. Você, como uma pessoa atuante, lúcida, minimamente esclarecida e com uma capacidade de reflexão e de discurso, hoje você ocupa espaço. Hoje você galga oportunidades. Hoje você faz a coisa de cima para baixo, quer dizer, você adquire uma popularidade, você adquire uma massa que te escuta e que valida aquilo que você pensa, e os partidos passam a te procurar porque enxergam uma viabilidade em você. Então, eu acho que essa oportunidade, essa voz diferente que você faz, a gente já encontrou o caminho. E se tu fores analisar, Daniel, nós temos nas redes sociais todo o tipo de pessoas e comportamentos e perfis que nós tínhamos antes. A diferença foi a voz que foi dada. Exatamente. Nós temos o valentão do boteco, nós temos o fofoqueiro da padaria, nós temos o bronqueiro lá do condomínio. A Maria Barraqueira.
sabe? Aquela que não é nem um pouquinho discreta, ou o homem que não é discreto, né? Mas, enfim, a rede social, eu entendo perfeitamente o que tu dizes. A rede social, ela te premia pela competência. Exatamente. Pela tua capacidade, melhor dizendo, né? E isso acaba sendo visto. Ela te premia desde que você encontre eco naquilo que você faz, né? Coisa que, por exemplo, a gente tinha alguns candidatos muito simbólicos que tinham um discurso e que tinham um comportamento até caricato dentro de alguns partidos, em algumas disputas eleitorais, mas que não achavam eco na rua e passavam até vexame no resultado de urnas, né? E a rede social, ela traz isso para uma realidade muito ela mais... já afere, né? E ela dá muito mais opção de voz para todas essas cabeças pensantes. Quer dizer, uma das maiores revoluções no âmbito político e forçadas de maneira natural, né? Eu li uma vez uma coisa, não vou me lembrar o nome, mas era a síntese dessa leitura, Alex, era o seguinte: a rede social é a maior justiça social que existe, porque ela coloca no mesmo âmbito, com o mesmo poder e com a mesma visibilidade, tanto um prêmio Nobel como um total idiota de determinado assunto, né? E isso eu acho que no âmbito político é a grande mudança dos últimos anos. E talvez tenha o mesmo número de seguidores, dependendo da ideia que eles forem passar, né? Ô Daniel, sabe quando eu comecei a fazer programa de rádio, era num estúdio fechado, com um telefone, a gente ia saber da repercussão do que tu falou só no final do programa, provavelmente, né? E hoje tem muito ali, né? Tu está falando, eu nos meus programas no estúdio, estou com o notebook aqui, já estou... Então é algo assim que surpreende muito, muito a gente. Esse cenário, Daniel, agora na linguagem ou no nosso âmbito do agronegócio. A gente sabe que a gente tem uma turma muito engajada, né, com o atual presidente e as suas ideias, enfim. O que isso pode ser ruim e o que pode ser bom, pegando como exemplo o que aconteceu agora recentemente com a ProSoja? Olha, o agro, ele sempre foi um setor que, embora ele tivesse a pujança que tem na nossa economia, e foi âncora do maior advento que o Brasil tem nos últimos 20 anos, 30 anos, que é a estabilidade da moeda. Nós nunca tivemos uma estabilidade da moeda, nunca tivemos como nós temos com o Plano Real. E o agro foi âncora. Está sendo âncora e provavelmente vai ser por muito tempo, pela vocação do nosso país. Mas ele, curiosamente, Alex, eu não sei se você faz essa mesma leitura, nunca foi o protagonista do cenário político desse país. Você sempre teve o representante da indústria de maquinários, você sempre teve o representante da indústria farmacêutica, você sempre teve o próprio José Alencar, que era da indústria têxtil, mas o agro propriamente dito, o produtor rural, o pecuarista, ele não era, nunca foi e nunca teve o papel de protagonismo. E agora a gente está vendo que está tendo. Primeiro, pelo apoio do atual presidente, que foi fundamental o setor agrícola, foi onde fez realmente a diferença no processo eleitoral de 2018. E agora parece que é o único setor que está dando sustentação para ele. Se você for analisar friamente... Se tu for, na eleição, acho que duas categorias foram fundamentais. O produtor rural e o caminhoneiro. Exatamente. O caminhoneiro não tem mais esse mesmo apoio maciço que tinha, até porque nós temos uma outra conjuntura que não mudou muito para os caminhoneiros de lá para cá. Né? Não foram atendidos os pleitos e o agro... Não sei se ele foi atendido ou se ele é, como ele é a âncora, né? Ele foi tratado de forma melhor, porque sem o agro a gente paga. E no agronegócio, Daniel, eu acho que pega muito essa questão aí da repressão, abre aspas, ambiental, né? Nós tivemos muitos problemas lá atrás com os outros governos, problemas e polêmicas também, e me parece que eu acho que esse é o reconhecimento que o pessoal do agro, de um modo geral, tem com o Jair Bolsonaro, né? Que foi a própria questão da Amazônia, né? A gente vê isso. E também ele
colocou como ministra uma figura muito empática e que é do setor, que é a Tereza Cristina. Aí são duas leituras que eu vejo, concordo, mas são diferentes. Primeiro, a Tereza Cristina, que ela é uma apaziguadora, extremamente acessível, conversa com tudo e com todos, tem um discurso apaziguador, vai de encontro com o que a sociedade está buscando agora, de ter paz, de ter calma, de ter harmonia. Eu não sei também se é por causa de mulher. Eu não sei se você já reparou que quando a mulher está com o controle remoto na mão, não tem briga na sala da casa. Você já reparou? Basta você pôr o controle na mão do chefe de família que já vira aquela brigaiada. Mas quando o controle da televisão está na mão da mãe, nunca tem briga dentro da família. E ela conseguiu fazer isso, unir. Com relação ambiental, sempre foi o calcanhar de Aquiles da sociedade para com o agro, né? Não tanto entre os poderes e o agro. E eu acho que tem uma mudança significativa nisso daí, sem querer entrar em nomes, em coisa, que é o seguinte, é a mudança da forma como se enxergou a multa da questão do crime ambiental. A gestão do atual governo para o anterior, no período de transição, não sei se você está lembrado disso, foi encontrado dentro do Ministério do Meio Ambiente um contencioso de 15,3 bilhões em multa ambiental. Olha a discrepância entre o setor rural e a sociedade civil. Hoje você, Alex, você está aqui na Expo Inter, você resolve tomar um chopp. Você se anima no chopp, você toma 2, você toma 3, você toma 4, e aí você pega o seu carro para ir embora. Evidentemente que se te pararem e você for aferido numa blitz para testar seu nível alcoólico, você vai ser pego. Qual que é a sua punição? São alguns pontos na carteira de motorista, uma multa financeira, e dependendo do seu grau de embriaguez, você tem uma punição que você sequer pode ir adiante, certo? Dependendo da situação, até preso. Exatamente. Mas assim, você sabe aquilo que você está cometendo e você tem uma mensuração. No agro, até então, Alex, não se tem um parâmetro de multa. Eu chego na tua propriedade e faço recebo uma denúncia crime, eu averigo, hoje em dia pela questão do CAR, por ser tudo georreferenciado, que você está irregular. Eu vou até a sua propriedade, faço uma diligência, constato que você, por exemplo, não tem a sua reserva legal, que você não preserva a sua APP, ou então que a sua demarcação nas margens dos rios e dos córregos, não existe uma tabela de preço para aquela infração. É porque nem se sabe se está errando realmente. Exatamente, e até por interpretação do Código Penal, não se sabe se você está errando, se você errou, ou se você está, por exemplo, num ajuste, né? E aplica-se a multa que acha que tem que aplicar. Por exemplo, o cara olha para você e fala assim, esse Alex, deixa eu ver, o tênis dele é tal, a calça é tal, a caminhonete está parada, esse tem dinheiro. Então a multa dele não vai ser 10 mil, vai ser 1 milhão, vai ser 2 milhões, não tem uma tabela. E o que tu estás falando acontece em qualquer parte desse Brasil. Exatamente. Eu vou te citar um exemplo. Mas só deixa eu concluir. Você sabe o que é pior, Alex? Que se você for multado por 10, ou por 100, ou por 1 milhão, se você fizer um termo de ajuste de conduta e direcionar a sua multa para uma organização não governamental, direto, você tem 60% de abatimento. Isso é legislação, isso está na legislação vigente. Ou seja, criou-se uma indústria da multa para beneficiar indiretamente ou diretamente, não quero ser aqui, porque existem boas ONGs, existem alguns trabalhos de conservacionismo para ser aplaudido de pé, você entendeu? Mas hoje as multas são os agentes financiadores das ONGs. E quais eram aquelas ONGs? Só para você ter uma ideia, dentro dessa força-tarefa de transição do governo anterior para o governo atual, onde o Ministério do Meio Ambiente foi olhado com uma certa diferença, foram encontrados mais de 14 mil então 15,3 bi de contencioso de multa e 14 mil CNPJs de organizações não governamentais somente na região amazônica. E deu muito problema no início, né? Tanto que essas próprias ONGs aí, os seus dirigentes e os seus beneficiários
Fizeram muita pressão ao atual governo. Exatamente. E aí eu te faço só uma alusão. Você já foi para São Paulo? Sim. Como eu sou paulista, eu acho melhor trazer esse exemplo. Em São Paulo, é difícil você passar por mais de 2 ou 3 quarteirões sem ver uma padaria. Faz parte da nossa cultura, todo dia de manhã, ir lá buscar o seu pãozinho. As padocas. Exatamente. Sabe quantas padarias você tem em São Paulo? 4.000. Na região amazônica tinha 14.000 ONGs ambientais. Veja a discrepância. Então, um modelo... Todas com apelo ambiental, a maioria pelo menos, ou indígena. Diz que sim, né? E sabe o que você precisa para abrir uma ONG? Simplesmente um contrato social. Daniel, eu te pergunto sobre o Salles, ex-ministro Ricardo Salles. Ele saiu muito desgastado, ele se desgastou muito ao longo do tempo, inclusive com denúncias agora no final, isso vai vir a ser esclarecido ou não. Qual foi o papel que o Salles teve nisso aí, para o bem ou para o mal? Como é que tu analisa a estada dele no Ministério do Meio Ambiente? Primeiro é importante dizer que não cabe a nós aqui saber se ele está certo ou não está errado, isso aí está correndo na justiça, a gente espera que venha à tona, né? E nesse sentido que você está falando, precisa vir rápido à tona, né? Porque esse papel que ele fez, eu acho que foi fundamental. Talvez, novamente, deixando bem claro, poderia ter usado outras palavras, poderia ter se expressado de maneira diferente, poderia ter se posicionado de uma maneira diferente, mas ele foi um agente de ruptura, aonde ele entrega para a sociedade a realidade da indústria da multa e propõe uma mudança de gestão ambiental no país de acordo com as leis vigentes. Se eu concordo ou não da maneira como ele fez e qual eram os primeiros objetivos dele para atingir os segundos, o terceiro, eu diria que eu faria muita coisa diferente. Mas eu iniciaria pelo combate à indústria da multa engendrada com um modelo de financiamento dos organismos não governamentais. Agora, eu desmontar o IBAMA, desmontar o ICMBio, desmontar a parte de fiscalização e colocar isso tudo de uma maneira remota, eu também concordo, mas eu não sei se você sabe, a legislação vigente não permite, do ponto de vista judicial, você fazer um laudo remoto. Você precisa ter o laudo físico. Tramita pelo Congresso esse projeto de lei para que seja validado. Mas ainda não. Então, como é que você desmonta todo o aparato do IBAMA e do ICMBio de fiscalização à espera de uma legislação? Eu acho que ele deveria ter mantido e ter, no âmbito político, ter acelerado o processo e tentado legalizar isso para depois fazer o desmonte. Porque hoje fica claro que a sociedade, muitas vezes, imputa ao aumento do desmatamento a falta de fiscalização. Né? Ele serviu... A intenção era boa, mas a maneira como foi feita o colocou numa situação realmente de vilão. Quanto às denúncias, eu acho elas muito vagas. Eu não consegui ver nada assim, realmente, olha, aconteceu, não aconteceu, mas é o que tu disseste, né? A Polícia Federal, o Ministério Público, eles vão comprovar isso aí. Porque poderia até estar acontecendo, mas assim, cabe provarem que aconteceu, porque poderia estar enraizado dentro do Ministério, e ele como ministro é responsável, mas provem que aconteceu para depois puni-lo, né? Pois é. Depois eu quero te perguntar, depois a gente vai fazer um intervalo, ou a gente vai colocar o governador, está na mão, na volta, então a gente bota o governador. Não, eu já vou deixar uma pergunta no ar para te responder depois dos comerciais para nós, que é o seguinte. Bom, tu falaste que a questão, essa indústria da multa aí, ela foi dado um tempo para ela na gestão Bolsonaro, eu concordo absolutamente contigo. Agora, a partir desse momento, essa associação de Jair Bolsonaro com o agronegócio é boa ou é ruim? Eu gostaria que tu respondesse depois dos comerciais. Nós vamos aos comerciais, depois a gente tem uma entrevista com o governador e com o presidente da Assembleia. Já voltamos. Você está ouvindo o Painel Expo Inter, direto da Casa Acústica e Devon. Apoio: Associação Brasileira de Criadores de Devon e Bravon. Conexão Rural. Patrocínio:
CIS Equipamentos Agrícolas e Energia Solar. Top Telecom. Oi Fibra é na Top Telecom. Uniaselv, graduação e pós. Sicredi, soluções em investimentos rurais. Acústica e a hora certa. 3h35. Inédito! Promoção imperdível da Semana do Brasil na Uniaselv. Faça sua matrícula de 3 a 13 de setembro e garanta 2 mensalidades grátis, mais 40% de desconto até o final do curso. Isso mesmo, 2 mensalidades grátis, mais 40% em todo o curso. É só na Uniaselv. Polos em Camaquã, Cristal, Dom Feliciano, Arambaré, Tapes, Cerro Grande, Sertão Santana, Amaral Ferrador e Encruzilhada do Sul. Uniaselv, esperando por você. Uniaselv. A Metalúrgica Schwalm vai ajudar você a reduzir o valor da sua conta de luz em até 95%, com painéis solares da WEG. São mais de 500 obras de tamanhos diversos já instaladas. Atendemos desde o pequeno projeto residencial até os grandes projetos industriais. Instale com quem já tem experiência no mercado. Faça economia agora, instalando painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Confira nossos projetos no site pensouenergiasolar.com.br. Ligue 51999992903 ou nos visite em Sertão Santana. Atenção, produtor de tabaco. O desconto para quem pagar à vista a inscrição de sua lavoura no Departamento de Mutualidade da FUBRA é de 5% até 31 de agosto, 3% até 30 de setembro e 2% até 31 de outubro, prazo final para as inscrições. A carência é de 7 dias a partir da entrega dos pedidos, na FUBRA Matriz ou filiais ou postagem no correio. Você sabia que a rede Mercadão dos Óculos é a ótica mais premiada com o selo de excelência em franquias pela ABF no Brasil? E as novidades são as coleções exclusivas da Victoria's Secrets, Sabrina Sato e Luan Santana. Lentes com desenho alemão digitais e com o filtro da luz azul. Confira a promoção deste mês. Armações a R$1. Mercadão dos Óculos, na Presidente Vargas 596, Centro de Camaquã. Fone 51993636456. Mercadão dos Óculos. Sensacional! Começou a super liquidação de inverno das lojas Ouro Preto. Grande estoque, muita variedade e preços para limpar as prateleiras. Descontos de 20% até 50% à vista ou no crediário em 8 vezes sem entrada e sem acréscimo. O que era barato ficou ainda mais barato. Liquidação de inverno valendo mesmo com desconto de até 50% ou no crediário em até 8 vezes sem entrada e sem acréscimo. É somente nas lojas Ouro Preto, com várias lojas no estado, com 3 lojas em Camaquã. Buenas, gauchada! Neste mês Farroupilha, vamos fazer a criançada feliz. Na doação de um brinquedo em bom estado e 1 quilo de alimento não perecível, tu ganhas 15% de desconto na troca de óleo e nas peças substituídas do teu Chevrolet. E de regalo, ganhas uma cuia para o teu chimarrão. Tudo parcelado no cartão, sem juro. Agenda teu horário pelo telefone ou WhatsApp 53 3026 3900. Em Pelotas, Rio Grande, Camaquã. Tudo que você precisa tem no Magazine Luiza. A loja toda em até 12 vezes sem juros no cartão Luiza. Smart TV 50 4K a partir de 2.496. 24 sem juros no cartão Luiza. Tênis Puma feminino ou masculino 139,90 à vista. Supermoto G30 1.599 em 12 sem juros no cartão Luiza. Magazine Luiza. Vem ser feliz. Bárbara Milan, escritório de arquitetura. Projetamos e acompanhamos todo o seu projeto. Atuamos em consultoria, em que você pode revitalizar seus ambientes com auxílio de um profissional, fazendo investimento que resulte nas melhores escolhas. Projetamos também espaços funcionais, pensando nos móveis, na iluminação e na eficiência. Agende seu atendimento. Bárbara Milan, escritório de arquitetura. Fone 5199 508 2923.
PC Informática você encontra tudo que precisa para a sua casa e sua família. Visite o nosso site pcinformatica.info e conheça todos os nossos produtos. Agora, se você precisa de assistência técnica, ligue para nós. Temos profissionais capacitados e estoque de peças, tudo para agilizar o nosso serviço. PC Informática tem muito mais do que informática. Rua Major Crescêncio de Souza, número 93. Telefone 3671-6565. Sua empresa precisa de um site? Que tal ter um site profissional? Venha para Ipum Web. Trabalhamos com desenvolvimento e locação de projetos personalizados para profissionais na área da saúde, advogados, imobiliárias, revenda de veículos, além de sites corporativos e lojas virtuais, otimizados para smartphones e tablets. Acesse ipumweb.com.br ou ligue 51 3671 2235 e saiba como ter um site incrível hoje mesmo. Alexandre Valoski Soluções Contábeis. Escritório de contabilidade especializado em perícia contábil, auditoria, consultoria e escrituração contábil. Alexandre Valoski Soluções Contábeis. Fone 51-98920-7286. Acreditar que sua vida melhorar. A Vencato Casas em Camaquã é transformação. É padrão de qualidade e no prazo garantia de entrega. Do projeto à execução, a Vencato faz pra você. 9804633826. Vencato Casa sempre realizando sonhos da sua família. O Boticário apresenta Seleção Especial Amores do Sul. Os produtos mais amados do estado com até 30% de desconto. Aproveite a Colônia Malbec 100 ml por R$ 135,90 e Colônia Florata Red 75 ml por R$ 79,90. Visite uma loja, procure um revendedor ou chame o Bote pelo WhatsApp e aproveite. É só até 19 de setembro ou enquanto durarem os estoques. Consulte condições nos canais de vendas. O Boticário em Rio Grande do Sul. Um amor que não para de crescer. Precisa trocar o óleo, lubrificantes, filtros e baterias? Conheça a Lubrican, novo conceito em loja em troca de óleo, lubrificantes, filtros e baterias. Um ambiente amplo, profissionais experientes, melhor preço e produtos de alta qualidade. Lubrican, aqui você encontra o melhor para o seu veículo. Faça-nos uma visita e tome um cafezinho conosco. Lubrican, loja de troca de óleo, lubrificantes, filtros e baterias com serviço especializado. Avenida José Loureiro da Silva, 217, Sala 2. Telefone 984665837 ou 2170-0170. Curta aí! facebook.com/Acústica FM. Você está ouvindo o Painel Expo Inter, direto da Casa Acústica e Devon. Apoio: Associação Brasileira de Criadores de Devon e Bravon. Conexão Rural. Patrocínio: CIS Equipamentos Agrícolas e Energia Solar. Top Telecom. Oi Fibra é na Top Telecom. Uniaselv, graduação e pós. Sicredi, soluções em investimentos rurais. Às 43 minutos, voltamos a falar aqui da Casa Acústica, na Casa da Associação dos Criadores de Devon, a quem a gente sempre agradece pela acolhida e pela parceria. Nós temos o patrocínio da Uniaselv, graduação e pós, da CES Equipamento Agrícola e Energia Solar, Top Telecom, tem a Oi Fibra a partir de R$ 99,00 por mês e Sicredi, soluções em investimentos rurais. Nós falávamos agora há pouco, eu não sei se a gente já tem o governador, mas de qualquer maneira, vamos ver se qual é o ok que nos dão aí, porque aí a gente aproveita, porque a gente tem a presença aqui de... Tá lá? Não. Então, o presidente da FEBRAC, Leonardo Lamarck, que se junta aqui a nós, a mim e ao Daniel Dias,
Posso chamar? Então é melhor que o Lamáquia fale depois do Eduardo Leite. Vamos ver o que ele disse nessa entrevista. Boa tarde, Lamáquia. Boa tarde, Alex. Eu estou em casa. Vamos ouvir, então. Aí. Vamos ouvir o que o governador falou após essa cerimônia realizada na FEBRAC. Governador Eduardo Leite, essa homenagem hoje aqui à FEBRAC, da Assembleia Legislativa FEBRAC, num reconhecimento, né, ao setor rural. É importante reconhecimento para a FEBRAC, que cumpre um papel importante dentro do agronegócio gaúcho, no fomento às boas práticas, na criação dos animais de raça. O reconhecimento da Assembleia Legislativa é importante. E a mim, pessoalmente, receber a medalha Paulo Brossard por parte da FEBRAC também é uma honra e uma grande responsabilidade. Por isso, fico feliz de poder estar aqui numa Expo Inter, que vai sendo restabelecida, mais próxima à sua normalidade, nesse ambiente de pandemia, para valorizar e destacar o nosso agro gaúcho, do que a gente tanto se orgulha e que tanto bem faz a economia do nosso Rio Grande. Uma prévia das manifestações de hoje. A gente acompanha, né, com alguma preocupação, as manifestações especialmente de cunho antidemocrático. Acho que é legítimo que as pessoas possam expor as suas insatisfações, possam apresentar em manifestações a sua forma de ver as coisas, mas a democracia não pode ser utilizada nas suas instituições e nos espaços que ela proporciona para se sabotar. Manifestações de cunho antidemocrático devem ser repelidas e devem ser dadas consequências. Então, estamos acompanhando o cunho das manifestações que foram feitas e que estão sendo feitas para que se possa dar um encaminhamento institucionalmente estabelecido a cada uma delas. Então, que a gente tem delayzinho aqui, tá certo. Depois a gente vai colocar aí o presidente da Assembleia, que foi o proponente dessa homenagem aí à FEBRAC. Presidente da Federação das Associações dos Criadores de Animais de Raça, Leonardo Lamáquia, para falar conosco, para falar sobre essa homenagem, um reconhecimento, né, ao trabalho da FEBRAC, eu acho que vem ao encontro também de um fechamento de mandato teu, já que essa é a última Expo Inter, pelo menos eu sempre digo, desse atual mandato. Boa tarde, meu querido Alex Soares. Parabéns pelo teu trabalho da acústica. Uma alegria estar aqui de novo no estúdio com vocês. Daniel Dias, essa aquisição espetacular aí que a FEBRAC fez, já amigo de longa data, um profissional talentoso. Sabe onde é que eu estava? O lugar que eu mais gosto aqui no Parque Assis Brasil. Lá no Árabe? Não, nas pistas de prova, com barro até metade da bota. Que beleza. Tive lá no cavalo crioulo, tive no cavalo árabe. E aquela andada a cavalo ontem com o vice, hein? Que categoria, hein? Categoria, né? Boa! Vice-presidente Hamilton Mourão nos prestigiou. Agora, Alex, eu quero te dizer o seguinte. Essa chuva vem nos abençoar hoje aí. Eu estou muito feliz pelo que a FEBRAC tem feito, mas eu preciso dizer que tudo que a FEBRAC tem feito é fruto do trabalho dedicado e incansável dos presidentes das associações. É para eles que eu presto todas as minhas homenagens, todos os dirigentes de associações de criadores e todos os criadores. Agora eu estava lá na pista do cavalo crioulo, passei na pista do cavalo árabe e olha, para quem está nos acompanhando e não está no parque, está chovendo, está embarrado e esse pessoal está em pista, tomando chuva na cabeça, mostrando a força da pecuária, animais de primeira linha em todas as associações. Depois eu passei aqui no julgamento do Bráfor, presidente Eduardo Soares, parabéns a presidente Fernanda Pacheco Prates Camargo, do Cavalo Árabe, estava com a vice-presidente da BCC, Camila Menezes. Esse é o show, meu amigo. Meus amigos, esse é o show. São os animais que dão o show e que fazem a essência da Expo Inter, é a gênese e é a essência. Perfeito. Então, estou muito feliz em poder hoje, mesmo com a chuva forte, que faz parte da nossa lida, é assim que funciona no campo, no dia a dia, tem que enfrentar, é chuva, é frio, calor, e circulei muito agora de tarde, depois de um almoço simbólico, significativo. O Parlamento Gaúcho homenageando os 18 anos da FEBRAC, a federação que no ano passado atingiu a maioridade e teve o maior desafio de toda a sua jovem história e da sua jovem vida, que foi a Expo Inter do ano de 2020, que tu, mostrando toda a tua coragem, o teu dinamismo, também
esteve aqui conosco cobrindo. Nós entramos para a história. Nós vamos daqui a 10, 20 anos nos lembrar, o Daniel também estava aqui, daquela Expo Inter. E nessa também, nós ainda estamos em ano de pandemia. Então eu acho que nós três aqui, mais dezenas, podemos dormir absolutamente tranquilos com a sensação do dever cumprido. O que é Expo Inter para ti, Daniel, para um paulista? Eu tenho dito para o Leonardo, em algumas ocasiões, principalmente no ano passado, consegui falar até para o Kovács Filho, que na época era secretário, faça chuva, sol, poeira ou lama, caia um meteoro, um terremoto, um cataclisma. Não deixem isso morrer. Não, de alguma forma tem que ser feita a Expo Inter. Sabe por quê? Porque não existe mais uma exposição agropecuária como a Expo Inter. Em São Paulo, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste do Brasil. Tu não é gaúcho, né? Não. Tá, é um paulista que está falando. Não existe aglomeração de animais de todas as raças, de todas as classes. Existe o quê? Uma exposição, por exemplo, do Quarto de Milha, que agrega 2.000 animais. Você tem a Expo Zebu em Uberaba, que pegam as raças zebuínas. Mas num único lugar, num único parque, todas as associações de raça, todas as classes bovinas, equinas, galináceos, roedores, máquinas, equipamento, não existe no Brasil uma exposição como essa. Então, existem harmonias e existem também diferenças entre as próprias associações de raça. Unir esse pessoal, e eu sinto o seguinte: claro que existe a concorrência normal, mas agora falando dos animais de raça da bovinocultura, temos búfalos também, temos zebus, enfim, mas a gente sente um pessoal assim com essa bússola, né, que é a FEBRAC. Isso é positivo, isso aí é uma marca também do teu trabalho. Obrigado, Alex. Essa, para mim, eu acho que é o maior reconhecimento. O maior reconhecimento que eu... Isso que o Daniel traz é complicado mesmo. Sim. O maior reconhecimento que eu vejo na FEBRAC, além do reconhecimento público e das autoridades, né, reconhecendo, prestigiando, indo... sábado nós tivemos a Paulo Brossard, que vocês transmitiram, com aquele peso. Segunda recebemos o vice-presidente da República, com aquele peso. E hoje nós tínhamos na mesa o governador, o senador da República, Luiz Carlos Reis, a secretária da Agricultura, o secretário da Casa Civil, a secretária de Comunicação, o presidente da Assembleia Legislativa, o ex-presidente da Assembleia Legislativa, Nani Polo. Então, vários deputados federais, alguns deputados estaduais. Perfeito. Agora, o reconhecimento das associações, dos nossos associados, demandando a FEBRAC, enxergando a representatividade, é espetacular. Não, e é uma referência, né? Fica como uma referência para o pessoal. Teve algum dos agraciados que não foram à solenidade, sábado? Todos compareceram. Falei com alguém agora, orgulhoso da medalha Paulo Brossard, que foi uma baita de uma sacada também, né? Tu bota o nome de um jurista, um sujeito que ficou na história, né? Não só do direito, mas da política, enfim, do Rio Grande do Sul, né? Foi uma sacada tremenda, né? Leonardo, qual é a avaliação que dá para a gente fazer dessa Expo Inter? Vamos falar de 2019 normal, depois a gente vem a 2020, uma Expo Inter absolutamente meia boca, né? Mas foi feita, não deixou de ser feita a Expo Inter, e nós temos agora esse ano andando de novo, nós estamos engatinhando, né? Rumo ao conhecimento. Se coloca um limite de 15.000 ingressos para pagantes num dia, mas não chega a alcançar nem num domingo, que seria um dia bem propício para isso, e ainda nas vésperas de um feriadão. Qual é a avaliação que tu faz em relação ao público? Eu digo para ti, na minha visão, eu fico um pouquinho com a expectativa quebrada, que eu esperava uma procura bem maior. Bom, eu também. Eu achava que nós tínhamos e temos uma demanda reprimida das pessoas. Isso nós falamos antes até, né? De um evento, de sair. Mas sabe o que eu acho, Alex? Eu acho que nós estávamos certos na nossa avaliação. Essa demanda reprimida. Eu acho que acabou sendo tudo divulgado muito em cima do laço. A Expo Inter foi lançada 2 semanas antes dela começar. Será que a cobrança de ingresso foi uma boa ideia? A gente sabe que é necessária por causa da empresa, enfim, ela tem que ser remunerada. Mas eu fico pensando, é uma retomada, será que foi interessante? Por mais que tenha sido R$13, mas a gente tem hoje uma parte da população passando muito trabalho, né, gente? Eu cheguei a defender numa das primeiras reuniões que não houvesse a bilheteria, que nós tivéssemos esse número de 25.000 por dia no parque, com convites distribuídos. Né? Nós poderíamos fazer uma exposição mais focada nessa retomada em negócios mesmo, ou seja, estarem dentro do parque as pessoas mais diretamente vinculadas. Mas
Também é importante ter a presença do público, porque a Expo Inter tem essa característica da integração do campo e da cidade. Mas eu te diria, mesmo com um público ainda, por hora, abaixo do limite máximo permitido... Talvez até seja bom, né? Eu acho que é uma espetacular exposição para um ano de pandemia. E como a do ano passado, para mim, mesmo nós termos tido 1.000 animais e termos conseguido fazer, foi um feito muito... Foi a única que teve, foi um único evento... No mundo. No mundo. Vamos pegar aí Expo Direto, não. Ribeirão Preto, não. Expo Água Fubra, não. Nada. Londrina, não. Expo Zebu cancelada. Expo Zebu... Cascavel também, Peraí. Palermo. Palermo, em Buenos Aires. E o Prado? O Prado saiu ano passado. Mas esse ano não. Também. Agora, logo depois. Depois da Expo Inter. Já emenda depois. Não, e uma data meio atípica, né, para nós. A gente está comemorando 7 de setembro dentro do parque. Isso não acontecia há muito tempo, né? Teve uns 5, 6... Eu era presidente da Associação dos Criadores de Cavalo Árabe. Mas... Saiu no 7 de setembro. Faz um tempinho, né? Faz. Bom, gente, eu quero agora... Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu posso me despedir? Eu vou liberar o pessoal aqui, eu chamo o Gabriel, vou me despeço do Lamáquia. Obrigado pela atenção de sempre. E aí, no final, eu chamo ele, tá? Pode ser? Eu que agradeço. Eu vou lá entregar a premiação do Charolês. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Tchê, Leonardo, eu que agradeço. Fechar aqui com o Danielzinho. Daniel, eu te fiz uma pergunta e agora eu quero a resposta. Agora a cobra vai fumar. Te lembra da pergunta, né? Até que ponto foi bom até aqui, mas essa associação com Jair Bolsonaro com o agronegócio, no momento que a gente sabe que a França, que é um dos grandes problemas do Brasil no aspecto comercial internacional, começa a se articular também numa Europa que já tem seu protecionismo todo, para, por exemplo, não comprarem a soja brasileira. Isso é uma retórica que já existe há muito tempo, e principalmente dos países do G7, de ficar imputando a nós crimes ambientais, socioeconômicos, socioculturais, para barrar a nossa expansão comercial. Isso, para mim, é um trololó que não tem fim e que a gente tem que saber enfrentar. É como aquele cara que não quer que as suas qualidades como comunicador sejam reconhecidas e fica 24 horas por dia difamando você, porque ele acha que de alguma forma ele retarda o seu reconhecimento. E você sabe que aos 4 ventos isso perde força, porque você tem as suas qualidades, foi Deus que tirou e ninguém te tira. E assim é o Brasil. Nós temos essa vocação agrícola, foi Deus que deu para nós isso, os rios, as serras, as terras férteis, e a gente vai seguir plantando e vai seguir sendo essa potência que é, e os países ricos podem fazer a articulação que for, porque no final do dia todo mundo tem que comer e é nós que vamos vender esse excedente. Com relação à associação do agro com o Bolsonaro, não é diferente da nossa associação com qualquer tipo de entidade, com qualquer tipo de pessoa. Tudo passa por uma análise e um senso crítico que tem que ser lúcido, tem que ser pontual e tem que ser, na minha visão, aí é eu, Daniel, falando, comunicar para ser o mais saudável possível, precisa ter uma comunicação direta. Ou seja, a partir do momento que o setor e as lideranças agros entenderem que essa associação está fazendo mal para o agro, tem que pessoalmente comunicar ao presidente, aos seus principais apoiadores e dizer, olha, neste caminho para nós deu. Não esquecer do que foi feito, não deixar de ser grato pelo apoio, pela estrutura que foi dada, mas num determinado momento, eu não vejo que o momento agora seja para a ruptura. Eu acho que ainda tem bastante espaço de diálogo, eu acho que ele está sim procurando diálogo com o nosso setor, mas o setor também não pode virar as costas para os anseios da sociedade, que é para isso que as entidades servem, para representar a sociedade, né? Então, acho que aumentar o diálogo, aumentar o filtro, mas sempre com conversas transparentes, diretas, sem interlocutores. E sem divisão, né? Diminuindo o máximo esse risco de divisão dos próprios grupos, né? A conversa pode ser dura que for, mas olho no olho com respeito, ela passa a ser um conselho, e o conselho é benéfico, né? Querido, eu quero te agradecer muito pela tua participação aqui. Tu viu que a gente não conseguiu falar de cavalo, não conseguimos entrar mais, mas a gente
quando a gente tem entrevistado que tem conteúdo, é isso aí, não é à toa que tu estás na comunicação do agro e entende, consegue traduzir. A gente consegue traduzir isso aí para quem nos ouve, para quem nos assiste, é o desafio principal. Eu que te agradeço, Alex, eu te sigo nas redes sociais, sigo o seu programa, Conexão Rural. Acho que dos comunicadores que usufruem dessa benesse que é as redes sociais, você tem dado uma aula de mestrado, uma aula de doutorado, de como fazer conteúdo de qualidade, falando o que tem que falar, emitindo opinião, sem ser um desgaste, como os americanos falam, né? Sem ser um engasgo para a sociedade. Muito obrigado pela sua atenção, me honra bastante. Eu que agradeço, amigo. Estamos juntos. Vamos às manifestações em Porto Alegre. O Ayrton está ao vivo? Ayrton, boa tarde. Exatamente, Alex, falamos ao vivo, boa tarde. Falamos ao vivo aqui do Parque Moinhos de Vento, o Parcão, onde os atos de apoio a Jair Bolsonaro são protagonizados no Rio Grande do Sul pelo movimento Iniciativa do Rio Grande do Sul, uma ação de vários grupos de direita. A concentração começou agora, às 15 horas, aqui no Parque Moinhos de Vento, conhecido como Parcão, em Porto Alegre. Mas desde as 10 horas da manhã, manifestantes vieram para a região para um esquenta animado por músicos. Estima-se que 50 cidades gaúchas mandaram ônibus com apoiadores do presidente a Porto Alegre. Segundo a organização, foram feitos vaquinhas, coletas de doações para custear o transporte. Está planejado food trucks para as pessoas. Ainda a gente não tem a ideia de quantos participantes estão aqui no movimento, mas a banda Louca Liberal segue tocando aqui o som em palavras de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. E a qualquer momento a gente volta com mais informações aqui do Parque Moinhos de Vento, com matéria fechada ao longo da programação da Acústica. Alex. O querido colega Ayrton falando desde ali é Parcão, qual é o bairro ali? É Moinhos de Vento, né? Em Porto Alegre, com essa manifestação aí. Alex. Oi? Moinhos de Vento aqui é entre a 24 de outubro e a Guete. E também eles estão localizados mais ou menos aqui na Guete, esquina com a Mostardeiro. Eu tive que sair um pouquinho para trás aqui para conseguir chegar o som até aí, né? E Ayrton, uma pergunta, como é que foi de manhã? Qual é a notícia que nós temos de manhã das manifestações em Porto Alegre? Eu cobri as manifestações de esquerda, também tinha um pouco movimento, né? Eles protestaram contra o governo Jair Bolsonaro, um ato de todos os movimentos sociais aqui da capital e também da região metropolitana, concentrando os protestos, né? Eu conversei, é chamado grito dos excluídos, né? Que sempre ocorre aqui em 7 de setembro como uma manifestação de esquerda, né? Mas assim, a movimentação foi pequena, né? Diminuiu, inclusive aqui no Parcão não está lotado, né? Apesar da grande movimentação, né, Alex? A chuva dispersou um pouco os manifestantes. Sem dúvida, Ayrton. Eu acho que eu acho que tu estás correto mesmo. A chuva foi um componente que atrapalhou, mas nós tivemos muitas manifestações interior afora. Hoje eu recebi aí dos nossos grupos aí, manifestação no Alegrete, muito forte, diga-se de passagem, São Gabriel, BR-290, Tapes, esquina de Tapes, Barra do Ribeiro também. Eu acho que o interior respondeu mais aqui no Rio Grande do Sul, viu, Ayrton? Exatamente. A organização do evento aqui, pessoas não se comprariam apenas em Porto Alegre, mas também no interior. Mas muita gente do interior veio para a manifestação do Parcão. Vários caminhonetes do interior que desceram aqui a 24 e estacionaram aqui na Mostardeira do lado e foram à manifestação. Perfeito, amigo. Ayrton Lemos, o homem que tem nome de governador, né? Ayrton Lemos. Um abraço, querido. Muito obrigado pela tua participação. Não, bem menos, né, Alex? Mas obrigado aí pelo elogio. De senador, então. Um abraço. Assista ao programa na sua Smart TV. Se inscreva no canal da Acústica, youtube.com.br/acústica FM ou facebook.com/acústica FM.
e acompanhe os programas em vídeo. Lembrando que Semana do Brasil na Uniaselv, faça sua matrícula até 13 de setembro e garanta 2 mensalidades grátis mais 40 de desconto em todo o curso. É a Uniaselv, aproveite. Já pensou em reduzir em 95% a sua conta de energia? Ah, meu amigo, então chame a CES Energia Solar. WhatsApp 999719300. Repetindo, WhatsApp 999719300. E na Top Telecom você adquire seu plano de 200 megas de internet, mais conteúdos exclusivos e telefone ilimitado por apenas R$ 99,90. Outra, né? Sem taxa de adesão. Top Telecom 3671-8585, 3671-8585. E com as opções de investimento do Sicredi, você conquista os seus objetivos. Conte com as soluções de investimento nessa safra e invista na sua propriedade. Fale com o seu gerente. Sicredi, gente que coopera, cresce. Nádia Medeiros Martins, estou falando hoje só sobre o nome bonito, né? Martins, que não é parente do nosso colega Roberto Martins, mas é lá da fronteira, é lá de São Borja. Boa tarde, Nádia, bem-vindo. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os ouvintes da Acústica FM. Estou ao vivo aqui direto do Pavilhão dos Animais, ao lado da Soberana, que foi a grande campeã da raça Hindu Brasil. Vamos entrevistar agora o William, que é criador, que vai nos contar um pouquinho, né, o diferencial da raça, como é que foi os critérios ali para a premiação. Boa tarde, William, tudo bem? Boa tarde, tudo bom. Conta para nós, então, o diferencial do animal, conta um pouco mais. Nádia. Então, nós viemos aqui para a Sprint pela primeira vez, viemos com tudo participar em pista, para ver a evolução da raça no Brasil. E como o jurado escolheu essa aqui, a Soberana, então foi a grande campeã da raça no Brasil. E nos critérios de avaliação, ela avaliou a evolução da raça, comprimento de garupa, formato de orelha. Nádia, se tu me ouve, Nádia, a gente... Isso, dá um pouquinho de volume que tá baixo, pode ir tranquilo aí, regula o volume. Teve uma hora que tu mexeu e que ficou bom pra gente poder ouvi-lo. Peraí, só um minutinho então, segura aqui por favor e vai pra ali. Eu acho que é por causa desse fone, aí pode ir pra ali por favor. Isso, tem horas que melhora, eu acho que é o mau contato. Tu me escuta, Alex? Tá tranquilo? Agora melhorou bastante. Tá, pode falar então. Então, como viemos aqui para participar da Sprinter aqui, trouxemos nossos animais a primeira vez esse ano, para participar aí da feira e do julgamento dos animais. Então, tá bem, então realmente não tá. O pessoal que está em casa não vai conseguir ouvir, só pela imagem não tem como. E depois a Nádia entra então com o boletim gravado. Vamos ouvir então essa entrevista aí com o Gabriel Souza, que foi o proponente dessa homenagem feita à FEBRAC aos 18 anos, aos 19 anos da FEBRAC, né? Hoje, meio-dia aqui no Parque da Rural, mas eu estou vendo aqui as imagens lá do nosso estúdio, manifestantes fazem ato e pautas antidemocráticas, é manchete da Globo, né? Mas está lotada a Paulista, hein? Está lotada. Vamos então, Gabriel Souza, presidente da Assembleia Legislativa, o qual eu entrevistei pela manhã. 1, 2. E os objetivos dela? Bom, 18 anos a FEBRAC, que é uma entidade fundamental para o agro brasileiro e gaúcho, copromotora da Expo Inter. Então, aqui na Expo Inter, né, homenagear, em nome da Assembleia Legislativa da Federação Brasileira de Associações de Criadores de Raça, de Animais de Raça, é realmente simbólico, né? Então, em homenagem a esse trabalho realizado pela FEBRAC, nós concedemos uma placa, não é, para registrar esse momento, em nome dos 55 deputados, e também um motivo de agradecimento aí pela FEBRAC ser copromotora da Expo Inter, 44ª edição da feira, todo sucesso aqui, a feira que está ocorrendo num ano difícil, ainda de pandemia, mas que certamente mostra a força do agronegócio gaúcho. Deputado, um 7 de setembro bem atípico, né? Hoje, dia da independência, muito movimento político. Como é que o senhor analisa?
acho que qualquer movimento pacífico e ordeiro não é bem-vindo em democracia. O que não dá é atacar a democracia, né? O ambiente político acaba contaminando, para o bem ou para o mal, o ambiente de negócios. E agora nós precisamos de serenidade, racionalidade. Eu até falei no meu discurso sobre quanto que o vice-presidente Mourão ontem foi feliz, né, ao dizer, né, sobre nessa linha, né, então discursar nessa linha, ressaltando a importância de estarmos unidos agora em prol do desenvolvimento econômico, retomar a economia. Isso sim é algo que tem que ter debruçado, né, pelos nossos governantes. Atacar a democracia é o que a gente lamenta. Mas no mais, espero que o 7 de setembro sirva de reflexão à independência do nosso país, o Brasil, e por isso mesmo, um momento de reflexão para o futuro, qual país vamos querer pela frente, fortalecendo nossa democracia e gerando mais riqueza para todos. Obrigado. Tá aí então Gabriel Souza, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, um dos cotados, viu, Rodrigo, para ser candidato ao governo do Estado pelo MDB. Ouvi falar hoje que foram muito recíprocas, ou foi muito recíproca e muito carinhosas as manifestações, as menções feitas pelo governador Eduardo Leite ao seu antecessor José Ivo Sartori, o que significa que essa parceria com o MDB é uma parceria que está bem próxima de ser oficializada. 18 graus é a temperatura e chove, amigos. Vamos botar um pouquinho a imagem lá de fora, tu consegue? Vamos botar essa imagem bonita. Hoje não tem muita gente, mas tem os corajosos, né? Tá chovendo nesse momento, minha repórter Mari Vicente. Tá chovendo? Tá chovendo. Continua a água aí, direto. Chove aqui, faz sol na Avenida Paulista. Muita gente lá, pouca gente aqui, mas muitos negócios aqui e muita coisa boa para você ver aí no Parque Assis Brasil. Nós vamos encerrando por aqui, Rodrigo. Tive hoje o apoio aqui do Rodrigo, o Ayrton lá em Porto Alegre, já que a gente está em Esteio, né? E a Nádia também conosco aqui em Esteio. E lá no estúdio, o meu irmão Diego Costa, nos respaldando nesse feriado aí de independência do Brasil. Uma ótima tarde a todos. Nós voltamos amanhã com mais um espaço aqui à tarde, diretamente da Expo Inter 2021. E YouTube do Conexão Rural também. E YouTube da Rádio Acústica. E a gente está em todas, e a gente tá junto e misturado. E quero também fazer uma menção aqui à Mari Vicente, que está conosco aqui, acompanhando aqui o programa. Não pôde, ela estava louca para sair, para tudo que era lado, e a bater cola, como dizia minha tia, para tudo que é lado, viu, Rodrigo? Mas a chuva não permitiu que ela fizesse isso aí. Um abraço, gente, muito obrigado, fiquem com Deus, até mais. Você acompanhou na Acústica Painel Expo Inter, direto da Casa Acústica e Devon. Apoio: Associação Brasileira de Criadores de Devon e Bravon. Conexão Rural. Patrocínio: CIS Equipamentos Agrícolas e Energia Solar. Top Telecom. Oi Fibra é na Top Telecom. Uniaselv, graduação e pós. Sicredi, soluções em investimentos rurais. Acústica e a hora certa. 4h13. Quer mais conforto para os seus banhos de piscina? Então invista na linha de aquecedores da CIS. Em parceria com a KS Aquecedores, a energia das placas solares também podem aquecer a sua piscina. E melhor, de maneira sustentável e com muito mais economia para a sua tarifa de energia elétrica. Fale com a CIS através do WhatsApp